E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, notícias não, algumas coisas aqui que eu vou falar vão ser legais, vão ser proveitosas para quem é do setor da topografia. Outras, talvez aí vai parecer um discurso derrotista. Mas vamos lá. Alguns acontecimentos rolaram no Rio Grande do Sul, obviamente todo mundo sabe do que rolou agora em maio, catástrofe e tudo. E agora, no último mês, eu tive duas perdas, né? Uma foi de uma pessoa bem próxima, não é parente meu de sangue, mas é da família. E a outra foi a de um amigo, que nós tivemos... nós andamos muito tempo juntos no período da infância, onde nós fomos colegas na 4ª série. E na época tínhamos o quê? 10, 11 anos. E depois nos reaproximamos ali por volta dos meus 14 anos, andamos ali uns 2 anos junto. E aí, óbvio, né, gente? Andanças da vida. Quando se é jovem, a gente comete alguns erros. Normal, né? De, às vezes, falar coisas no ímpeto de se preocupar com um amigo, e isso é levado a mal. É levado como uma afronta. Então, rusgas, né? E vocês agora vão pensar assim, nossa, por que ele tá falando disso se o canal dele é de topografia? Ele fala o tempo inteiro sobre georreferenciamento. E aí eu sei que algumas pessoas já vão sair do vídeo imediato. Tá? Então não tô fazendo isso aqui pra ganhar palco. Assim, eu tô há 8 meses sem postar nada, e antes da minha última postagem, 8 meses atrás, falando sobre dinheiro, eu já havia feito uma porrada assim, de vídeos, né? Porque eu ainda tava empolgado com o setor, eu ainda estava empolgado com o ramo topográfico, eu ainda tinha confiança de que a topografia talvez me levaria para trabalhos, assim, uma demanda bem legal, mas o discurso não é derrotista, né? Só que eu tenho que mudar de ares. Não adianta eu ter adquirido conhecimento e, por exemplo, quando eu largo um vídeo aqui, tem gente babaca, eu vou falar isso agora, encher a boca. Eu excluo os comentários que são idiotas, porque eu não quero dar palco para essas pessoas. Só que é óbvio, a gente é de carne e osso, né? Afinal, não somos Jesus Cristo. Mas me irrita, por exemplo, quando um cara aí um dia falou, teceu críticas aos meus comentários sobre georreferenciamento, imposições de leis. E o pessoal às vezes talvez me ache assim, mas que cara que confronta, que briga, que parece que quer polêmica. Gente, se eu quisesse de fato polêmica, bastava eu falar sobre licitações aqui no meu estado. Bastava eu abrir a boca agora e falar para vocês que as prefeituras chegam já para as construtoras dizendo, olha, quem aqui de vocês que vai ganhar dessa vez? Aí vão lá e montam a licitação conforme o equipamento e as coisas que as pessoas têm. Tá, então, se eu quisesse, eu já teria revelado isso, citaria nomes, inclusive. Tá, mas isso é uma coisa que é comum no país todo. O brasileiro, ele reclama da política, reclama da conduta das pessoas, mas é conivente com as coisas, né? E eu já estaria rico se eu tivesse entrado em esquemas, com certeza eu já estaria rico. Mas, por querer deitar a cabeça no travesseiro depois e ter uma noite de sono tranquila, que daí a gente não faz esse tipo de coisa, né? E aí eu tinha a oportunidade de ter toda uma estrutura muito maior, muito mais inchada, mas eu optei por ser justo. Eu optei por respeitar a criação que eu tive do pai e da mãe. O pai até o momento em que esteve presente, e a mãe que depois fez um trabalho por um tempo sozinha. Claro, graças a Deus, voltei a ver meu pai. Hoje ele não é tão presente porque eu, às vezes, não o procuro. Então até deixo um recado para vocês aí. Porque assim, essa pessoa, né, familiar, não é minha de sangue, mas é pai de alguém que se foi. E ali eu percebi, quando eu olhei pro... Eu vou falar de um troço delicado que é morte. Deixar de existir aqui. Aí vi ele em caixão, né, e pensei sobre toda a parte de luz e toda a parte de sombra dele. Então assim, não há um ser humano que não tenha erros. E aí durante o velório dele fiquei sabendo desse meu amigo de infância. Fomos muito amigos um período e nos afastamos. E eu lamento por isso. Mas também é a vida. É normal a gente ter os ciclos onde a gente anda com pessoas e depois se afasta. Porque os interesses mudam, a nossa cabeça muda. E eu tinha 14, dos 14 até os 16 eu voltei a andar com essa pessoa. E aí depois é óbvio, com 16 a gente ainda está em formação e não aceita, né? Acho que já está ficando adulto e que já entende das coisas. Mas ainda tropecei em várias outras coisas e aprendi várias outras coisas depois disso. Eu acho que amadurecer mesmo, gente, eu tô com 37, acho que eu fui amadurecer com 26 pra valer, de entender assim o meu lugar, né, o meu papel dentro da minha família.
E é aquela coisa, quando a gente é adolescente acha que com um violão nas costas vai revolucionar o mundo. Quando na verdade, se tu fizer alguma coisa pela tua família, tu já fez grande coisa. Não tem como a gente fazer algo pela humanidade. De que adianta ter um Bob Dylan que fala sobre coisas lindas lá nas canções? O ser humano não consegue executar. Aí igual eu vi esses dias aí uma frase, um desses memes, ou frases prontas rolando aí na internet, tipo o Instagram da vida, né? Onde é mais ou menos assim a frase. Jovens matam-se entre si, sem se conhecer e sem ter nenhum tipo de inimizade ou rivalidade. Por uma questão de velhos que se detestam, mas que não guerriam entre si. E é mais ou menos essa aí a história, tá? E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso, tá? Óbvio, vocês estão me vendo postar aqui cada vez menos coisas, porque eu já tô em busca de outra atividade há um tempo. Aí tem gente que vai pensar assim, pronto, não, é um cara que prega aqui que a topografia tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de tal maneira. Talvez vão me colocar como um caga-regra, e agora eu tô meio assim desapontado mesmo com algumas coisas, e eu vou jogar a caca assim, não no ventilador, porque senão eu falaria dos esquemas, como eu disse. Mas eu vou fazer assim, sobre a topografia, um desabafo. Eu devo ter investido ao longo de 3 anos de jornada indo pra escola, né, e não tenho vergonha nenhuma de citar, a Escola Bom Pastor, excelente escola, referência na região, e investi lá, acho que ao longo daquilo, com idas e vindas, a hospedagem, o curso, deve ter sido em torno de uns 25 mil. Talvez exagerando, tá? Talvez ali entre uns 18 a uns 22. Muitas noites mal dormidas, mas eu não me arrependo do ir e vir, não me arrependo das pessoas que eu conheci e do que eu aprendi ali, porque dali também muita máscara caiu depois de um tempo, e eu ali mais uma vez achando que entendi alguma coisa, fui bobo. Fui ingênuo de acreditar em pessoas que não deveria e às vezes talvez deixar de ouvir quem eu deveria ter ouvido. E na época do curso andei com as pessoas, não sempre com as pessoas erradas, porque criei fortes amizades ali. Mas eu talvez não dei a oportunidade para andar mais vezes com pessoas que até hoje me agregariam. Então, mais um ponto para falar a respeito disso. Isso tem uns 8 anos aí da minha formação. Aí olhando para o mercado agora topográfico, 8 minutos para falar agora sobre a topografia, né, e sobre traçar esse paralelo de finitude. Eu vi a finitude, né, de uma pessoa, um pai de família, e aí vi as pessoas comentando, obviamente, só da parte luz, e as pessoas esquecem um pouco a sombra, e todo mundo tem, isso é normal. Mas assim, eu não tiro em nada os elogios que as pessoas deram. Na contrapartida, um jovem, né, e é esse o paralelo que eu vou traçar agora, então entendam. O jovem, minha idade, ele deve ter entre 37 e 38 anos, né, ele era ligeiramente mais velho alguns meses. Talentosíssimo na música, o cara. É o que eu posso falar, porque eu também não quero expor família nem nada. E aí assim, 10 pessoas falando, problemas com isso, problemas com aquilo, não vem ao caso eu citar aqui. Eu fiquei assim, tá, que engraçado, quando se morre jovem, aí só se enxerga sombra, não se vê os feitos positivos do cara. Quando se é velho, aí por toda uma trajetória que daí na fase adulta, o cara tem um histórico de, sei lá, os últimos 30, 40 anos de vida, ninguém enxerga a sombra. Ninguém se torna uma alma pura quando quer dizer, enquanto está encarnado. Quando falece, não sabemos, é uma incógnita. Eu tenho uma fé cristã, eu acredito em Jesus Cristo e Deus, sim. Então, se alguém tinha alguma dúvida quanto a isso, agora fique sabendo, né? Só que eu não tenho nenhum tipo de religião. Eu já tentei seguir algumas, mais de uma, aliás, eu diria mais de 3, na verdade. Frequentei um pouco alguns desses lugares e hoje a que eu mais me enquadro, eu não frequento. Mas leio livros em algumas oportunidades, assisto muito vídeo, né? Então ouço e vejo muito mais do que leio sobre. E sou entusiasta, me consideraria assim, tá? E agora toda essa volta, todo esse balão para dizer para vocês o seguinte: o mercado topográfico ele está doente por causa de pessoas doentes. E aí talvez vocês não estão fazendo ainda a relação do que eu tô falando, né? Mas é assim, quando essa pessoa tempos atrás criticou ali as coisas que eu falava sobre georreferenciamento, sobre norma e tudo, e eu ali dando pequenos pitacos ali sobre a norma, né? Porque eu tenho ela por inteiro.
A última, 17047, a 14.000 e lá vai fumaça que eu não vou lembrar, e a 13133. Essas para levantamentos urbanos, né, e trabalhos com estação total e georreferenciamento urbano, que mudou a coisa. E também tem a primeira e segunda, aliás, segunda e terceira norma do INCRA, que são as válidas, né? Então eu tenho isso. Tenho ele como livro de cabeceira, né? Sei todas elas de ponta a ponta? Claro que não. Volta e meia eu preciso ir ali consultar de novo quando é necessário para fazer as coisas. E aí uma coisa que o pessoal confunde. Georreferenciamento é tudo que tu levanta com posicionamento global. Certificação de área junto ao INCRA é outra coisa. Tá? É outra história. E o pessoal confunde isso. O pessoal lida com certificação, fala chama a certificação de georreferenciamento, são coisas distintas. Tá? Então assim, eu vejo muita gente falando um monte de bobagem e eu não fico apontando o dedo. Sabe por quê? Todo mundo erra. E tempos atrás também num vídeo daí eu falei taquiômetro, e fiquei chamando estação total de taquiômetro. E aí uma pessoa também do setor ambiental que veio, daí se esqueceu que veio com o nome, e veio com o nome completo, daí eu fui lá, pesquisei, olhei no Instagram, e o cara dele me cornetar. E aí eu fui lá olhar as coisas lá, o método dele de trabalho, muita coisa equivocada, muita coisa errada, e pelas leis federais. O que dirá quando as leis regionais que sobrepõem a lei federal, o que o cara não estava fazendo, né? E aí assim, aí eu vejo muito isso da crítica, e aí na contrapartida também fica uma incógnita assim sobre mercado, sobre pessoas, e esse é o objetivo de gravar esse vídeo agora. Eu vejo as pessoas doentes, como eu falei, vejo gente colocando preço no trabalho dos outros. Então o que eu acho assim uma coisa absurda, o Brasil ele tá doente no quesito contratação de serviços, né? Se paga caríssimo por um produto. E agora até vou fazer um comentário aqui, eu ganhei dias atrás, é usado, não tenho vergonha de me expor, ganhei usado, ganhei também de eu posso dizer um familiar, né? Não é meu familiar direto, mas é familiar da minha mulher. E ele usou isso aqui por um tempo, foi da filha dele, passou pra minha mulher, depois veio até mim. E muito obrigado, tá? Mas, por exemplo, tem gente que paga caro pra ter essa maçã pra ostentar. Só que saibam que, por exemplo, dentro do setor de marketing, usar essa maçã aqui é produtividade, é ferramenta de trabalho. E as pessoas pagam caro para um aparelho com essa marca, para ostentar. Quando na verdade faz sentido quando tu tem uma funcionalidade. Se não, gente, tu cai aqui nas graças do bom e velho Android. Tá aí, bem balhadão, porque esse aqui é meu telefone comercial. E sim, eu tampo a câmera. Pelo menos a câmera, para tentar ter um resguardo de privacidade, né? Mas sabemos que a gente é ouvido o tempo inteiro. E sem teoria da conspiração, é um fato. O bom e velho Android, para quem não trabalha com audiovisual, serve. Ele quebra o teu galho, ele faz as mesmas coisas. Para quem precisa como ferramenta de marketing, isso aqui. Como eu ganhei, tô testando, né? Então aí eu vou ver como é que é, né? Eu preciso me adaptar a mais tecnologia. Mas o que eu quero dizer para vocês se paga caríssimo por isso aqui, tá? E não se pensa muito na hora de comprar esse aparelho, quem gosta da marca. Mas tem gente que não precisa disso aqui. Se tu comprar um belo de um Samsung aí caro, tu vai ter a mesma função que aqui. Mas, por exemplo, agora eu vou fazer um belo do comparativo. Quem me viu já detonando a Apple vai entender do que eu tô falando, porque eu tô falando agora de mercado, tá? Eu sempre fui fã de Androids, todos eles. Já tive acho que todas as marcas que vocês podem imaginar. Samsung, Motorola, Xiaomi, olha, nem sei mais dizer quais foram todas as marcas a qual eu já tive. Mas aí, vindo morar com a minha excelentíssima debaixo do mesmo teto há um bom tempo, já 5 anos, eu vi ela durante 6 anos com a mesma marca de aparelho. A mesma marca. Enquanto eu troquei 3 vezes. Aí eu fiz a conta. Moral da história, eu gastei mais do que ela durante esses 6 anos pra ficar trocando e trocando. Ela foi lá e numa cacetada comprou. Ela nem trabalha com a marca Apple como não é uma ferramenta de trabalho. Só que tem uma função na Apple, por exemplo, que é muito melhor do que qualquer Android. Que é tu aponta a câmera, por exemplo, para uma matrícula. Você tá aqui a matrícula de um terreno, que é o exemplo inerente a todos nós. E ele pega todo o texto e converte já, e tu pode copiar ele e colar no WhatsApp. Pasmem. Então, para quem tem que redigir o texto, essa marca proporciona isso. Aí tu vai pensar, mas bobagem.
Né? Quem tem escritório grande, eu pago lá o fulano vai lá e faz para mim o trabalho. Ele digita. Sim, mas tu perde tempo. E aquele tempo em que aquele teu funcionário tá fazendo isso, poderia fazer outra coisa. E se tu tem um dispositivo desse, olha quantas horas tu ganha ao longo do tempo em produtividade. Fator 1. Os telefones Android, por enquanto, onde se tem notícia, até onde eu sei, não tem essa função. Aí a Apple traz uma inovação, 2, 3 anos depois as outras marcas começam a copiar. E nisso eles trazem inovações, né? Não é só uma, inovações, e eles trazem uma outra coisa, hardware. Sabe o que é hardware? Sabe a peça do carro? Peça de computador. Tô falando porque o meu gabinete aqui, meu PC gabinete tá aqui ao meu lado. Aí quando tem que trocar peça, é hardware. O que tu tem instalado na tua máquina para fazer as funções, os trabalhos, é software. Então aqui tu paga pelo um hardware parrudo, que vai durar 6 anos se tu não jogar no chão e pisar em cima, né, não ficar dando ou ir tomar banho com chuveiro lá, com chuveiro e ficar entrando fumaça aqui, névoa, né, de chuveiro e destruir a placa. Então se tu não leva o telefone pro banheiro e se tu não usa ele de maneira indevida, como se tu fosse uma criança sem noção das coisas, né, sem noção da durabilidade, vai durar um tempão pra ti. Já um Android, a pau e corda, tu cuidando dele um monte, ele vai durar 3 anos. E ele já vai começar a apresentar falha. Então, assim, justifica-se o preço da maçã ser mais caro. Justifica-se o preço da maçã ser mais caro. No Android, e agora, desculpa aí expor vocês, Redmi, tá? Mas assim, falam da promessa de ser a Apple dos telefones Android. Não é ruim, tá? Mas deixou a desejar. Talvez eu troquei de um modelo para outro, em vez de eu dar um salto de qualidade, eu fiz um declínio, não sei, que é o segundo Xiaomi que eu tive. Mas não sei se eu volto pra marca, não. E aqui eu tô com o antigão, tá? É o iPhone 8, isso aqui daqui a um tempo não vai ter atualizações. Mas eu ganhei, comecei a usar e tal. Eu tô vendo, poxa, o telefone com, sei lá, 6, 7 anos de uso, tá aqui, cara. Tá carregado, funciona, né? Toca o despertador e tu vê mexer no telefone que ele é melhor. Mesmo ele sendo mais antigo do que os outros dois que eu tenho aqui à minha mão, ele é melhor. E é assim, isso aqui que eu tô falando pode parecer pra vocês assim um discurso derrotista, mas não é. Eu acho que todos os bons profissionais, hoje mesmo eu falei com um baita profissional que atua ali na região de Cachoeirinha, Gravataí, /Porto Alegre. E assim, ó, da minha região aqui, da minha região toda, que é metropolitana, que pega assim, dois irmãos já não é metropolitana, não tá junto do conglomerado, mas é região serrana já, né? Mas assim, de 2 irmãos a Porto Alegre e de Carlos Barbosa, aliás, de São Vendelino a Rolante, tem 4 caras na topografia que eu respeito. 4 caras que eu tiro o chapéu. Não vou citar nomes aqui. E tem outros 2 que não chegaram nesse nível de respeito meu no quesito assim de caras que sabem muito, caras que mandam ver assim, sabem talvez até mais do que eu, tá? E eu não sei coisas pra caramba, eu entendo muito de posicionamento global. Estação total, eu não posso dizer que eu não entendo, porque eu sei quando o cara tá fazendo bobagem, mas eu não uso tanto a estação total a ponto de ter um domínio sobre ela. Então, assim, eu cuido pra falar de estação total, porque um dia quando eu citei ela como taquímetro, que foi o que eu aprendi que era o nome correto lá fora, né, eu fui massacrado. E aí... É engraçado que parece que tá desconexo o papo, né? Mas vocês vão entender. Tudo no final vai fazer sentido. Quem chegar até o final. Então, assim, o que eu tô analisando? O mercado da topografia, a boa topografia, morreu. Já era. A boa topografia, que é da galera que se aplicou em técnicas novas, se aplicou em ferramentas, foi atrás, comprou drone e GNSS e tudo, essa topografia de alta qualidade, ela morreu. O que restou, eu tô falando assim, na minha região, tá, pessoal? No meu pedaço aqui. Eu sei que existem, o Brasil é um lugar continental gigantesco, então assim, não dá pra falar de todos os lugares. Talvez tu saia daqui e vá pra, sei lá, Farroupilha, pra mais ainda pro centro do estado, lá é uma região onde vai estar boa de serviço, né? Aqui não. É que aqui eu acho que na minha região tem muita gente trabalhando, e muita gente trabalhando com equipamento analógico, muita gente trabalhando de trena, muita gente trabalhando com equipamento nada aprimorado.
umas tranqueiras. Tem coisas aí que eu vejo o pessoal indo de treino, fazendo medida superficial. E aí tem gente que não sabe a diferença entre medida superficial e linear. E trabalhando com topografia há 20 anos. Complicado, né? Se até o teu segundo, terceiro ano tu não entendeu isso depois de formado, cara, aí realmente tu não nasceu pra isso. E aí o que eu digo pra vocês? A boa topografia, ela vai esperar um tempo pra voltar ao mercado. Enquanto isso a gente tem que ir fazendo outras coisas, como eu tô fazendo. Afinal, devido a esse canal aqui, eu comecei a desenvolver outras habilidades. Inclusive de edição de vídeo, né? Então, vou me expor aqui um pouco ao ridículo para alguns? Talvez sim. Talvez aí a gente vai dizer, pronto, o cara virou editor, vai largar a topo. Não vou largar a topografia. Vou continuar pagando credencial e vou continuar fazendo trabalhos que valham a pena. Mas o problema é, as pessoas doentes, elas pagam caro por um produto. E até tem produto bom no mercado. Mas elas não querem pagar o valor justo pelo serviço. Dias atrás, ocorreu um problema numa área, né, que precisa ser certificada no INCRA. Isso ocorreu em duas oportunidades. Aí as pessoas desesperadas porque a pessoa que eles tinham para fazer declinou, porque pintou um contrato melhor e a pessoa vazou. Aí eram vários polígonos, tá? Eu sei que era uma área que são 7 polígonos e que vão virar 10 depois. E aí uma alta demanda lá para fazer. Então assim, resumindo, tá? Seriam 51 documentos que eu teria que lidar entre arquivos de desenho e entre memoriais e alterar os polígonos da área. E aí isso ia dar 51 operações. Eu passei um valor. As pessoas acharam caro. Aí se tu for olhar lá depois a operação, tava super barato. Super barato o valor. Só que eu sabia a incomodação que eu ia ter e a pica, desculpem o termo aí, mas a pica que eu ia enfrentar. Aí os caras olharam pro valor total. Eles não olharam pro valor, pro número de operações. Aí é óbvio, se tu olhar pro montante vai parecer caro. Se tu olhar para cada uma das tarefas, não é caro. Aí, numa outra oportunidade, um cara me pediu uma certificação de área também. Uma área de seus quase 40 hectares, não vou falar em que região é. E é assim, ó, até fazer uma ressalva. A pessoa, quando foi vender o trabalho, ela deixou bem clara: eu não tenho atribuição para georreferenciamento. A pessoa que foi chamada para fazer o serviço deixou isso clara para um advogado. E aí o advogado igual, não cara, tô acostumado a fazer o trabalho contigo, vai lá e faz. O que aconteceu? A área, 40 hectares, chegou na hora de fazer as tratativas do documento e dar sequência, impugnou por várias outras coisas, mas uma que apareceu: certificação de área junto ao CIGEF INCRA. É óbvio, porque a lei agora no ano passado colocou áreas até 25 hectares para que passem por certificação. Como é que uma área de 40 hectares não ia passar? Quase o dobro, né? Quase o dobro. Muito maior. E aí, óbvio, a pessoa entrou em contato comigo, daí rolou aquele desespero entre advogado, entre esse meu colega, que é uma das pessoas também que faz um bom trabalho, só que ele não tem a minha credencial. Aí eu passei o valor e os clientes vieram e eu já fiz um valor régua abaixo e expliquei: olha, isso aqui se cobraria tantos mil, mas eu vou fazer para ajudar o parceiro e para resolver o problema de vocês, então eu vou cobrar tantos mil. E cobrei abaixo da tabela, quando na verdade eu deveria, por coerência, cobrar o meu valor e não ter piedade das pessoas. Aí foram lá e fizeram uma contraproposta. Nós oferecemos 2 mil a menos. Cara, eu já passei um valor em conta. Aí por que vocês ainda querem me rebaixar, fazer por menos? Mas aí eu comecei a questionar isso. Lembram da luz e sombra que eu falei? Lembra da qualidade? Então assim, ó, quando se morre jovem, sempre tem um problema para quem morre jovem. Para quem morre velho, não. Para quem morre velho, vira santo. O que, vejam bem, não é uma crítica. Todo mundo tem luz e sombra. A pessoa mais velha, essa que faleceu, eu sei que ela tem um histórico de coisas boas, positivas. Mas a gente não pode apagar a sombra. Aí o jovem, todo mundo apagou o lado luz do cara para falar do lado sombra. Porque partiu cedo. Os motivos, deixa pra lá. A pessoa não tá aqui para falar. Marcas. As pessoas compram produtos caros quando elas têm convicção de que é bom. E tem gente que paga caro igual por esses equipamentos aqui. Esses aqui não tem maçã, agora eu não vou ficar falando da marca. Os equipamentos Android, eles são caros também. Por uma coisa que a gente paga
que infelizmente é uma merda que não volta pra gente. Tem uma coisa que todo mundo paga em cima de tudo isso e que todo mundo esquece e que não dá retorno pra gente nenhum às vezes. Tu anda numa estrada e agora, 30 anos depois, estão colocando pista tripla numa rodovia federal que volta e meia engarrafa aqui, do trânsito de Novo Hamburgo pra Porto Alegre. Agora, 30 anos atrás se falava em triplicar essa pista. Ela era dupla de um lado e dupla do outro. Aí agora, em 2024, estão fazendo a pista. Vocês acham que já não arrecadaram aquilo ali pra fazer umas 100 vezes essa rodovia? Essa pista tripla? Aí agora, num trecho ali, onde era chamado de Trecho da Morte, que quem é da minha região conhece, na subida de... Tu passa Novo Hamburgo, Estância Velha, na subida pra Ivoti. Ali é um lugar que não tem iluminação e tem uma curva que afunila. Tu vai chegar a uma curva, ela começa a afunilar, ficar estreita e tem um paredão de rocha de um lado e um precipício do outro. Ou seja, bateu, morreu, caiu, morreu. Ou caiu, saiu da pista, já era. Não tem escapatória ali. E qualquer acidentezinho ali, porcaria, pode virar uma tragédia. Porque se tu bate em baixa velocidade, mas quem tá vindo atrás tá em alta, te acerta. Morre todo mundo. Tá? E é assim, tem uma coisa que a galera esquece. A gente paga imposto em tudo. Paga imposto em comida, paga imposto em instrumentos, ferramenta. O dólar tá quase R$6 agora. E quando a gente compra equipamento de topografia, a gente não paga pelo real, pela nossa moeda. A gente paga equipamento vindo de fora, tecnologia gringa, porque aqui não se investe em educação para termos tecnologia. Aliás, não se investe em ciência. Investir em educação, vamos falar real, o governo anterior, que saiu em 2022, que todo mundo reclamava que não investia em educação, investiu muito mais do que o atual. E aí? Esse governo não está investindo porcaria nenhuma. Mas alguém está falando alguma coisa? Não. Até porque quando a gente começa a bater muito, a gente é censurado, é cornetado. Nos tratam como bandido. Aí a gente paga imposto pra caramba. Tá? Aí tu passa um valor, porque às vezes tu não trabalha todos os dias da semana. Tu às vezes trabalha um período, daí tu fica um tempão, como a gente ficou agora, quase 60 dias chovendo sem parar. Parava de chover, daí igual, parava 2, 3 dias, tava tudo molhado, o solo encharcado, tu não consegue às vezes caminhar com o equipamento. Então a gente ficou parado maio e junho, quem é da topografia. Poucas pessoas tiveram trabalho nesse período. Então assim, como é que a gente vai pegar e vai sair agora e vai sair por R$300, R$200, R$500, R$1.000, às vezes é uma diária? Não tem como. Não tem como. Não tem como sustentar isso. E aí, óbvio, eu comecei a procurar outras coisas também pra fazer, porque eu já dava aula antes de AutoCAD à noite, né, numa escola. Aí, obviamente, agora com o que aconteceu por um tempo, aí vai rolar um estancamento desse tipo de serviço. Né, e eu nem sei também se realmente eu tenho interesse em voltar a dar aula numa escola, porque se paga também muito pouco. Mas eu fiz aquilo na época justamente pra criar em mim a coragem de comentar com vocês aqui. Muito em breve, sim, eu vou vender um curso aqui, sem dúvida nenhuma, aqui em outra plataforma. E é assim, como eu já passo aqui alguns conteúdos pra vocês de graça, mas é óbvio que eu não largo tudo, que eu não sou maluco, né? Se a gente fica dando toda a informação, o que acontece? As pessoas aí, elas usam essa informação contra a gente ainda. Eles vêm aqui beber da fonte e depois batem na gente, descredibilizando o nosso trabalho. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês sim, eu vou lançar muito em breve um curso, eu já vinha fazendo ele há um tempo. Vou lançar o curso aqui, independente de crítica, vou lançar em outras plataformas também, né? Que eu tenho um outro canal que lá eu ensino um pouco de CAD gratuito, mas só o básico. Não vem ao caso citar aqui, mas quem quiser perguntar nos comentários aí, eu mando pra vocês em resposta onde tá esse canal, do básico. Tá? Obviamente que o médio avançado, daí, gente, me contratem aí pra fazer os trabalhos, né? Pra dar aula também. E depois, obviamente, lançar um curso pra quem não tem, assim, eu não tenho a flexibilidade de ser atendido pelo cara no horário X e Y. Vou comprar o curso e vou olhar ele em horários alternativos, horários que eu consigo estar aqui. Mas eu queria deixar pra vocês esse questionamento, sabe? Eu, sinceramente, com a topografia, eu estou decepcionado pelos clientes. Estou decepcionado também com a concorrência, que é desleal. E aí, assim, não lê norma, entrega uns trabalhos... Desculpa, mas agora eu vou ter que falar, tá? 90% dos trabalhos da topografia no Brasil são uns lixos. É um lixo. Um lixo em cima de lixo. É desenho porcaria. Os caras não cuidam memória de cálculo, memória de... o arquivo CSV.
né, não tem um trabalho com aquilo ali, não entregam essa informação, e isso aqui eu já tô até meio que dando ouro aí pra alguns. Né? Então assim, aí depois vem questionar a gente de trabalhos, né, e tem vamos dizer assim, a audácia de confrontar a gente com um desenho que não significa nada. É a mesma coisa que a gente rabiscar num papel de pão. Então saibam que, sem ter embasamento sobre o trabalho de vocês, se não tiver um arquivo de pontos junto, vocês não estão embasando nada. Se no DWG às vezes não tiver arquivo de ponto, não estão embasando nada. E é assim, eu que sigo as normas, que trabalho do jeito certo, que vou lá, faço o que tem que fazer na norma, né? E aí pra mim, por mais que diga assim, mas enquanto não virar lei, cara, não tem que fazer do jeito que estão cobrando na norma. Tá, mas aí me diga assim, vocês então vendem mais barato o serviço de vocês, sabendo que existe uma norma que manda vocês fazerem um trabalho maior, aí vocês não seguem a norma pra ganhar, sei lá, vou chutar aqui 700, 500 pila. Aí arriscando perder o equipamento, ser roubado, ter uma baita de uma incomodação, uma dor de cabeça, vocês arriscam a pele de vocês, o equipamento de vocês, o conhecimento de vocês por meia dúzia de reais aí. Meia dúzia de pila. É brabo. E aí vocês tiram às vezes a oportunidade de um cara que vai cobrar mais, não por ganância ou por arrogância ou por erro de cálculo, mas sim a pessoa que está cobrando o valor que é o correto para se tirar uma nota fiscal, para se pagar imposto, para comprar itens. Por exemplo, eu não uso software pirata. Eu tenho software original na minha máquina. Sabe por quê? Se eu caio numa auditoria e o pessoal descobre que eu uso software pirata, eu me incomodo. Então, em primeiro lugar, não se pode incentivar a pirataria. Segundo lugar, usar produto pirata é problema. Pode responder por isso. Eu sei que todo mundo começa usando software pirata, mas se tu fica o resto da tua trajetória usando software pirata, gente, tu é passível de uma punição. Então, tempos atrás também, logo no início de carreira, eu tô no meu 5º ano por conta própria, né, empreendendo, e antes disso eu trabalhei para empresas, né, empresas maiores, inclusive uma de Carlos Barbosa lá, que é bem alto garbo. Eu só não vou citar o nome aqui porque realmente eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, tá, se pode ou não. Mas não teria problema nenhum em citar porque a gente não trabalha nas mesmas áreas de atuação. É uma empresa que tem know-how, começou com uma outra pessoa, depois o cara foi lá, comprou os equipamentos, melhorou, colocou a equipe preparada, treinou pessoas. Então assim, é um lugar que ninguém vai se arrepender de contratar os serviços. Mas tá lá seguindo a vida dele, né? E ele também começou com softwares pirata, aí começou com equipamento bom, e aí teve que abrir mão de usar equipamento caríssimo, da Leica, que é o equipamento mais conhecido, para começar a usar equipamento chinês, porque ele viu, cara, não tem como, com o dólar do jeito que tá, eu pagando um equipamento caro suíço, eu vou botar o valor de um apartamento numa estação total, por exemplo. O que dirá quando for comprar equipamento GNSS. E aí não teve, ele começou a abrir a mente dele para usar equipamento que ele considerava antes não de má qualidade, mas que ele considerava inferior, pelo nome. Mas assim, gente, pra vocês verem, um cara que nem ele, do calibre dele, tendo que retroceder os investimentos dele por causa do mercado, da moeda fraca e tudo, aí, problemas com o governo atual. E aí, esse mercado cheio de picaretas aí, né? É o mercado da picaretice. E aí, o pior de tudo, nós não temos uma tabela na topografia. Isso aqui é uma merda também. Porque quando tu pede o valor para um arquiteto, ou um urbanista, enfim, eu não sei como classificar, ou de um engenheiro, eles têm uma tabela de valores ali. Então, por mais que tu consulte um ou consulte o outro, os preços vão ter uma variação ali de, sei lá, 5%, 10%. Na topografia isso não existe. Tem o Zezinho das Couves vendendo o serviço por 500 pila, 300, e depois fazendo tudo no Google Earth, e não tem memória de nada do que fez, não tem insumo para garantir que fez um trabalho competente. Ou, pior ainda, faz de estação, não coloca nem os pontos dentro do arquivo, né? Simplesmente ele arbitra, sei lá como, desenha, sei lá de que jeito, e ficam apontando o dedo na moleira da gente, né? Aí então assim, tu tem serviço de maconha. Outra coisa que é terrível falar, essa aí é brabo. Saber que servidor público, que tem o cargo público dentro da sua cidade, vai lá e atua na própria cidade onde ele fez um juramento, dizendo que ele não poderia atuar com a mesma profissão que ele detém dentro do órgão, dentro da prefeitura, vai lá e faz o serviço. Isso é outra coisa.
E tem em todas as cidades aqui da volta, todas. E aí hoje, uma época onde todo mundo tem uma câmera, as ruas têm câmera, as casas têm câmera, tudo é vigiado, tudo tem como tu obter informação das pessoas hoje. Aí os caras vão lá e fazem o trabalho, né? Eles não deduzem que em algum momento eles podem ser filmados por alguém, né? E é assim, servidor público, com juramento feito de que não pode trabalhar, não pode atuar pela sua cidade com o mesmo trabalho, né? Com um trabalho privado na cidade onde ele é servidor público e tá lá atuando. Aí, mas é só não assinar, daí o fulano assina. Ok, mas como é que vocês acham que numa possível condenação, como é que vocês acham que as pessoas vão balizar essas informações? Vocês não acham daí que as pessoas não vão um dia fazer um pente fino e olhar assim, mas o fulano atuou de maneira indevida? Então assim, pra mim, a topografia, do jeito que ela deveria ser, ela morreu. Ela respira, na verdade ela não morreu, ela respira por aparelhos. Ela quase não existe mais. Tá raro de encontrar. Porque daí todo mundo, pelo menos na região aqui, teve que ceder à pressão de não, vou ter que trabalhar por menos e vou ter que baixar a qualidade do meu trabalho. Vou ter que entregar menos e fazer menos para conseguir concorrer. E devia ser o contrário, a gente deveria estar brigando para cada vez melhorar a qualidade. Cada vez sobrepor mais ainda em qualidade as coisas. Mas não. Não. Então, gente, tá complicado, tá? E nem sei se eu deveria falar tanto tempo assim, tô aqui meio que palestrando de 0800 pra vocês aí, de graça. Não sei se isso aqui alguém vai olhar ou não, se alguém vai gostar dessas informações ou não. Mas assim, é fantástico, né? Eu tenho que ser irônico agora, né? É fantástico ver como a gente tá assim numa terra que realmente as leis existem, só que ninguém cumpre elas. E aí por cumprir a lei, por respeitar as coisas como elas têm que ser, aí eu sou tratado como louco. Eu sou tratado como soberbo, porque às vezes eu chego no cliente e falo a verdade, e às vezes eu digo pras pessoas assim na lata, fulano, tal coisa não é como tu acha, é do jeito assim, assim, assado. Mas o fulano lá faz, cara, mas tu não contratou o fulano, tu contratou a mim. Então tu vai lá e faz com outro. Já vi cliente que me prometeu fidelidade, depois me corneou e foi atrás de outro do meu concorrente, porque daí queria preço. Ao invés de conversar comigo e pedir o meu preço, não, foi lá e deu a volta. Mas ele não entendeu o porquê que eu cobrei aquilo. E já tinha feito um trabalho anterior. Aí ele me deu a instrução para ir na área dele fazer o serviço, eu fui lá e fiz exatamente o que ele falou. Exatamente o que o cara falou. Depois ele me questionou, mas e por que tu não fez tal e tal coisa? Porque a gente combinou que seria aquilo ali. Ficou emburrado comigo, foi lá e procurou outro, pra fazer por mim e pouco. Aí quando eu olhei a prancha, quem fez não era o técnico. E aí tem uma coisa lá que a gente assina na prancha, responsável técnico. Tem um aspecto lá da lei que comenta, tá? Não pode um outro técnico assinar um pelo outro. Isso é incoerente. É um serviço dentro de um condomínio, fechado, em um condomínio de alto padrão, tá? Altíssimo padrão. Tanto que um terreno lá é $500 mil, o terreno. E casas tu não pode fazer nada abaixo de 2 milhões a construção. E aí o cara, na hora de de contratar o serviço, daí 2 mil, 3 mil ofende. Porque tu já veio na minha área e já fez o trabalho e tu me cobrou tanto da outra vez. Aí vai lá o cara e faz por 1.000. Aí tu olha na prancha, nem a responsabilidade técnica não é a do cara. O cara que assina não é o cara que levantou. E aí? Depois como é que essa rica criatura vai se defender diante de um juiz numa auditoria? Porque não esqueçam, do nada o trabalho de vocês um dia vai começar a ser periciado. Do nada um dia alguém pode abrir uma contestação do trabalho de vocês e aí exigir, cadê arquivo tal? Cadê arquivo tal? Cadê tal coisa? Aí vão olhar, mas quem que assinou a prancha? Fulano. Mas quem foi o técnico que foi na área? Ciclano. Daí vai às vezes olhar o técnico que foi na área fazer o levantamento, nem pode fazer aquele trabalho. E ele não assina. Ele não é um técnico com aquela responsabilidade, com aquela atribuição. E isso aí tá cheio no mercado. Tem a rodo. Aí uma outra coisa também que eu vejo no setor da agronomia, da geologia, e tenho que citar também engenharia civil e arquitetura. Lamento vocês que têm essas titularidades. Vocês não são topógrafos. Vocês tiveram 40, 60 horas aula de topografia. Vocês não têm condições plenas de avaliar, a não ser que vocês vão muito a campo com o topógrafo e participam muito da parte de descrever relevo.
Aí sim, vocês podem dar o pitaco ou falar o que tá certo e o que tá errado. Mas também tem que entender de norma e de lei, né? Aí, o que eu tenho que citar aqui? Contestação ou bobagens que eu ouço de arquiteto, engenheiro e também geólogo e agrônomo. Claro que não são todos, né? Claro que não são todos. Tem aquela galera que é ponta firme e que pergunta pra gente, que tem a humildade de saber, de reconhecer, o fulano nesse ponto ele sabe mais. Aí a gente vai lá e troca uma ideia. Tanto que de concreto, de alvenaria, eu entendo um pouquinho assim, porque meu pai era construtor, então eu vivenciei isso em loco. Mas eu não tenho a titularidade, eu não ouso aqui ficar falando pra vocês de concreto armado, de vergalhão, de não sei o quê. Eu estudei isso até a metade, não concluí justamente porque, enfim, a vida me pediu pra mudar o caminho. Mas tenho uma noção. Mas me atrever a falar... E outra também, titularidade às vezes não quer dizer nada, né? Porque às vezes tem gente com diploma que tá pendurado na parede, uma foto de toga lá, segurando o canudo, e não exerce aquilo ali. Às vezes vai fazer outra coisa da vida. E isso tá cheio por aí. Então assim, sabe, eu tô meio esgotado. Eu tô há 5 anos no ramo, enfrentei pandemia, aí agora com o colapso que deu aqui na região, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas o meu setor aqui foi muito afetado. E aí, em vez dos profissionais aumentarem o valor, eles estão baixando o valor. Porque daí ficaram, sei lá, 60, 30 dias sem ganhar dinheiro e estão baixando mais ainda a régua. E aí, gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? E as compras no mercado estão aumentando. Então assim, vai chegar uma hora que essa conta vai vir. E aí sabe quem vai se ferrar depois lá na frente? O cliente. O cliente que paga barato. O cliente que vai atrás do topógrafo Zezinho das Couve, que vai com trena. O cliente que vai atrás do cara que trabalha com corda. O cara que assina qualquer prancha, qualquer porcaria de serviço e não tá nem aí, porque o que ele quer é pegar os 200 pila dele, 100 pila dele pra assinar. Ele não tá preocupado com o que ele vai responder um dia. E aí vejo uma bobajada de gente falando coisa, gente que daí acha as pessoas arrogantes, no caso eu, né? Ou que, tu subestima a minha capacidade, ou sei lá o que as pessoas acham. Só que eu tô aqui trabalhando, óbvio que eu tô envolvido com outros ramos aqui, outras atividades, como falei pra vocês. Vai chegar um momento onde eu vou voltar com força pra topografia, porque vão precisar de técnicos com o meu conhecimento específico, que é principalmente georreferenciamento e imagem de drone, né, ortomosaico. E com os equipamentos não tão sofisticados, equipamentos de entrada, que vão dizer assim, nisso eu tenho uma especialidade. E com pouco tempo, e com o tato, eu já percebi, por exemplo, às vezes o celular influencia na competência do drone em campo. O celular de marca tal dá problema com o drone tal. E aí um dia eu falei isso pra um cara que era pra ser mais alto garbo, ele, não, isso não tem nada a ver, funciona em qualquer um. Aí eu fui lá, peguei o catálogo do equipamento, olhei, não se comunica com tal marca. E eu já tinha percebido. Por espetar o equipamento, analisar, tá estranho isso aqui. Então assim, gente, uma coisa, tá? Eu tenho experiência de campo, posso não ter 20 anos igual outros profissionais das antigas, mas no ramo de satélite, de georreferenciamento, né, e com os problemas que eu enfrentei antes de ir trabalhar no ramo, antes de ir a campo pisar no barro, eu dava suporte técnico numa empresa. Então eu estava acostumado a resolver pepino dos caras que estavam lá com o equipamento. Às vezes eles estavam num lugar ruim, debaixo de chuva que Deus mandava, ou sei lá o que, e com problema. E eu lá sentado diante do PC, olhar, ouvir o cara falar, cara, o que será que esse cara precisa fazer para dar certo? Gente, teve dia que foi maluco, tá? O equipamento que a empresa alugava, né? Eu só dava o suporte. O equipamento em um certo momento pifou a bateria. O que eu falei pro cara? Sabe o que tu faz? Ele tava num clima seco. Falei, molha os contatos da bateria. Ele falou, como assim? Cara, lambe. Molha os contatos com a tua saliva. Daí o cara, porra, o cara fez isso. Ligou. Eu tive um insight, do nada. Me pergunta se eu um dia precisei fazer isso. Não. Mas eu tive a ideia do cara. Eu ouvi um dia lá num documentário que geralmente eletricidade e umidade, né, tende a dar mais certo. Quando a área tá úmida ou molhada, né, passa mais carga. Se a bateria, eu tenho certeza que ela foi carregada aqui e o cara levou lá, ela não tá funcionando, molha o contato. Obviamente, depois de um tempo, os contatos ali oxidaram do equipamento, tivemos que fazer uma limpeza tempos depois.
Mas na hora, pra tirar o cara do sufoco, mais uma dica de ouro aí pra vocês, né? Sempre largando as minhas dicas de ouro. Enfim, o que eu tenho a dizer pra vocês é isso, gente. Decepcionado com o ramo e principalmente decepcionado com a maluquice do brasileiro, em geral. Dessa coisa maluca de o produto vale mais do que o serviço. Um jet ski que tu vai comprar pra deixar parado no pier, vale o valor de um carro zero. Vale a pena tu pagar 60, 70, 80 mil pra deixar lá parado. Ou se tu compra um super usado, pagar, sei lá, 20, 30 mil, nem sei qual é que é o valor disso. Aí vale a pena. Tu comprar o caminhonetão lá da marca X ou Y, vale a pena tu gastar 300 mil, 200 mil, sei lá, 150 numa usada, nem sei o valor disso aí. Aí vale a pena. Mas a topografia, aí não vale. Aí é caro. Isso eu já falei outras vezes aqui. Então, por uma questão de lógica, eu vou mudar um pouco minha atuação por uns anos. Quando valer a pena, eu volto pra valer. Não vou dizer pra vocês que eu vou deixar de ser topógrafo, porque não, seria uma falácia. Quando pintar serviço bom, né, serviço onde eu olho assim, eu cobrei o justo e vou ganhar o justo, vou continuar fazendo. Mas agora, fazer um trabalho pra daí ficar ouvindo os mané, mas uns mané, né, é foda falar isso aí, porque assim, tem gente que vai se ofender de graça, né? E eu, na verdade, assim, não tenho objetivo de atingir ninguém aqui, A, B ou Z, ou Y, Z, D, sei lá. O objetivo aqui é falar a verdade. E as pessoas têm problema com a verdade. As pessoas acham uma merda quem fala a verdade. E assim, eu tô cansado agora de coach, né? Apesar que eu também quero colocar meu curso à venda, eu tô cansado de coach. Que os caras vão lá e vendem curso de topografia. Fature 15 mil mensal, não sei o que deu. Nossa. Tem cara que não... Tem topógrafo, meu, que não consegue ganhar 15 mil em 6 meses. Tem topógrafo que não consegue ganhar 15 mil em 6 meses, meio ano. Aí os caras estão vendendo a ilusão de ganhe 15 mil. Não. Fature 15 mil. Ganhar, botar no teu bolso, não é isso que tu vai colocar. Então, e outra, pra isso aí talvez acontecer, tem que trabalhar com locação de obra. E, sinceramente, pelo que pagam e pelo estresse que é, e o ir e vir, às vezes, lá pra outra cidade, lá nos Cafundó do Judas, e tu ter todo dia o deslocamento, ou ficar uma semana fora, ou 15 dias, ou um mês fora, não acho que pague. Pra daí, daqui a pouco, sei lá, o serviço é 15, mas tu que tu vai colocar no bolso é 5. Eu não acho que vale a pena. Sinceramente, daí eu prefiro então fazer um trabalho no mês onde eu ganhe 5 limpo. E não tenha que colocar 15 no caixa, entendeu? Então assim, eu pago o meu custo operacional lá, um quinhão aqui, um quinhão ali, o cara pra me ajudar, o não sei o que, a tinta, a estaca, o não sei o que, mas aí eu consigo ter um valor menor do que 15, faço um trabalho e o meu lucro é maior do que 5. Eita, me emocionei aqui. E o que fica no meu bolso depois é mais do que 5. Eu prefiro isso do que essas loucuras, essas insanidades, que isso aí pra mim é correr atrás do próprio rabo. Tem gente que faz? Tem gente que faz. Tem gente que curte isso daí e tal, e eu não condeno. Mas agora, gente colocando preço no meu trabalho, vai olhar o custo do equipamento. Vai olhar o custo do seguro do equipamento. E na região aqui onde eu tô não dá pra trabalhar sem seguro. Aí tu coloca carro na rua, gasolina na rua, uma pessoa que tem que chamar pra te ajudar na rua contigo, alimentação, equipamento, seguro, tudo isso diluído. E aí tu passa o teu valor e as pessoas, não, tu tá louco, o fulano lá faz com... Sim, mas o fulano faz com equipamento que a norma não permite. Assim, gente, trabalhar só com estação total hoje não dá mais. Aí, por quê? Porque a nova norma impõe. Aí vão dizer assim, mas não tem a lei. Cara, não interessa que não existe a lei, tem a norma. Tem que fazer balizado, então, ou nos dois, ou em um só. Agora, fazer só balizado num método, é aquele método antigo, ou pior ainda, ir com trena, ir com nível óptico e baliza. E aí, assim, é nível óptico, baliza e trena. Trena plástica. Já vi cara indo fazer em condomínio, esses condomínios aí de altíssimo padrão, o cara indo lá com um equipamento nível óptico, mega antigo, ou seja, ele não tem memória de cálculo alguma do trabalho. Ele não tem como comprovar o que ele fez no campo. Ele não tem prova. Ele não consegue dar sustento ao que ele coletou em campo. O cara não tem informações de campo. E esse cara, com certeza, assim,
no decorrer da vida dele, vai ganhar o que talvez eu não vou ganhar com a topografia. Talvez não. Pelo nível que ele chegou de patrimônio. E também assim, daí, dane-se, tá? Não é que eu fico medindo as coisas pelo que as pessoas têm pra mostrar, porque daí é o que a gente fala do ostentar. Mas aí entra na questão, o cliente. O cliente paga por isso aqui. Ele paga. Quando ele entende o porquê. Na topografia, tem um porquê de um valor mais alto. Tem uma justificativa. E se tu tá pegando um cliente... Que aqui no problema é que não vem cliente aqui me assistir, né? O que mais vem aqui é concorrente me assistir. É brabo, mas é isso aí, gente. Quem quiser, eu tenho aí o meu público continua aumentando, né? Mesmo que seja devagarinho, gradativo. Mas volta e meia eu venho aqui dar uma olhada nesse canal para consultar alguma coisa, que eu tenho alguns vídeos meus aqui. Obviamente de coisas que eu guardo pra mim, então tá no modo privado. Aí volta e meia eu venho aqui abrir isso e dar uma olhada de novo, daí eu vejo, subiu mais inscrito. Pô, daí quando vê alguém me manda um e-mail. Geralmente e-mail carinhoso, né? 90% do meu público é gente bacana, que me curte. Tem aí uma meia dúzia, mas é bom também, é bom ter hater. Hater ajuda o canal a engajar, a crescer. Não é ruim ter as pessoas ali me dando paulada. Só que o brabo é, cara, as pessoas não entendem o valor das coisas. Aí elas querem colocar em ti o valor que elas esperam através dos outros. Só que daí é o seguinte, o problema é que o cliente não entende patavina de norma, patavina de lei. Ele cai na conversa aí dos caras, que como eu falei, eu sei que tem engenheiro e arquiteto bom, eu sei que tem agrônomo e ambiental bom, eu sei, eu conheço. Eu lido com pessoas bacanas desses setores. Mas tem uma safra ali de jovens, recém-formados, tem uma safra de gente soberba, que daí acha que porque assina que pode dar pitaco nisso. Depende, cara. Depende da tua formação e do quanto tu já pisou no barro pra fazer aquilo ali. Tá, então é isso, cara. E com essas perdas aí das pessoas, sabe? Daí eu comecei a analisar tudo isso, tracei paralelos, assim, é assim que os seres humanos são mesmo, né? Eu mais uma vez parei pra refletir sobre. Gente, é chato e é frustrante, sabe? Chega a ser deprimente, quase uma hora aqui palestrando. Mas assim, talvez um dia eu acabe me arrependendo de falar isso, mas vou deixar o registro aqui. É simplesmente assim, deprimente, sabe? Ver o que tá acontecendo no nosso país. Porque nós temos uma cultura que ela é essa do pão e circo. É a cultura do serviço tem que ser de graça. Até porque se a gente for olhar, né? O Brasil já escravizou pessoas, acho que foi o último país do mundo a parar de escravizar. Quando já tava assim, pegando mal, daí pararam. Então a gente já tem numa cultura nossa, que daí, óbvio, eu não vou ficar falando aqui de etnias porque eu não tenho insumos para falar de etnia e para falar da bagagem cultural que as etnias carregam. Mas assim, a gente tem esse histórico perverso, só que daí até hoje ficou na cabeça das pessoas. E é independente da etnia ou da classe social. É uma coisa assim que tá em 99% das pessoas. A cultura do, serviço tem que ser dado. A pessoa tem que vir aqui limpar minha casa por 50 pila. A pessoa tem que erguer um muro pra mim por 50 pila ao dia. Mas vai tu então pegar a colher de pedreiro, criar habilidade e ir pra baixo do sol fazer. Né? E aí eu falei esse dia pra um grande parceiro meu, um amigo, um mentor, um parceiro de trabalho. Eu falei pra ele, cara, eu vou começar também a colocar preço no serviço dos outros. Cara, é vergonhoso isso. E digo pra vocês, sem ser pejorativo com a classe, é fato. Um cara com uma roçadeira, que ele tem muito menos responsabilidade técnica do que um topógrafo, mas ele também tem, dependendo se ele cortar uma árvore sem autorização, ele se incomoda. E se ele não tiver certas autorizações para alguns equipamentos, ele se incomoda também. Mas um cara com uma roçadeira, que tem, sei lá, muito menos em investimento e muito menos em conhecimento técnico específico de uma coisa, de horas de matemática, de cálculo, de legislação, de desenho, um cara com uma roçadeira ganha muito mais do que um topógrafo. Moral da história. Como eu falei pra vocês, não vou desistir disso, mas assim, trocar uma ideia com vocês assim, melhorem o preço de vocês, eu já falei isso em outras oportunidades. E aí vem um cara dizer assim, vi um monte de recalque, blá blá blá. Não, amigo, não é recalque, cara. É assim, tu tá detonando com a tua classe. Um dia, talvez, um outro cara
também vai sabotar o teu trabalho no preço e ainda pior, vai falar mal de ti. E talvez alguém que tu um dia estendeu a mão. Então pensa nisso. Pensa nisso na hora de colocar o teu preço, o teu valor, na verdade. Olha para tudo que tu tem no entorno para poder te deslocar até a casa da pessoa, levar o teu equipamento e fazer o trabalho. Olha para tudo que tu teve que estudar. Olha o quanto um topógrafo tem que ter de conhecimento de desenho, de software. Os que não terceirizam isso, né? Os que realmente metem a mão em todos os setores, todas as etapas. Tem que com o tempo falar com advogados, falar com clientes, entender um pouco de legislação, um pouco, porque nós não somos advogados, né? Então, nós não entendemos de lei, mas a gente acaba aprendendo um pouquinho assim de direito imobiliário. E aí quando eu aprendo um pouco assim, às vezes, e falo a diferença entre posse e exercício de posse, eu sou questionado. Tem gente que vem e me apedreja. Não, mas é que exercer posse é diferente de posse no papel. Posse no papel é uma coisa, exercício de posse é outra, completamente diferente. E exercer posse é muito mais importante do que ter a posse no papel. Quando tu não exerce a posse fisicamente, o que está no papel com o tempo tu pode perder. Também já falei disso aqui no canal. Então, vamos lá, gente, é isso, tá? Mas é isso aí, é só para colocar um vídeo no ar aí e ver quem vai até o final e vai entender tudo o que eu falei. E eu sei que vai ter um monte de gente que não vai olhar até o final e vai vir aqui e vai bater, vai criticar. Vai dizer que eu que tô errado, eu que sou não sei o que, eu que sou um monte de coisa. Aí o que eu digo a vocês? Gente, tudo que vocês emanam para as pessoas, na realidade é a sombra de vocês que tá batendo nela. Se vocês analisarem às vezes o discurso mais aprofundado, vocês vão ver o que não é tão raso assim. E aí eu tracei esses paralelos também da finitude e o dinheiro e produto para que vocês entendam assim. Cara, nada vale essas brigas aí nossas, tá? Só que sim, a gente lida com uma coisa, uma energia chamada dinheiro. Essa energia, ela é o que mantém a tua casa de pé, a tua conta de luz, né? Mantém, às vezes até paga para tu ter um pouco mais de saúde, tu consegue às vezes pagar com essa energia. E é assim, enquanto nós tivermos maus profissionais cobrando mal pra caralho o serviço, cara, o setor fica uma bagunça, fica uma merda. E aí, desculpa quem se ofende aí com o palavreado, mas é isso. E agora falando aí com os caras aí, é decepcionante assim, ver o que a gente perde de serviço. Mesmo eu tendo baixado um pouco minha régua, mas aí eu chego a um ponto que eu olhei, não, cara, abaixo disso aqui, daí pelo amor de Deus, cara. Aí eu vou fazer outra coisa mesmo da vida. Já faço, na verdade, né? Já dou aula há um bom tempo e tenho uma outra atividade aí. Então é isso. Acho que eu vou me dar melhor aqui com o tempo vendendo curso aí pra vocês, né? E sei lá, eu não sei qual que vai ser a minha frequência aqui no canal. Sei que se eu tivesse uma frequência maior, eu já talvez teria batido o métrico e estaria ganhando grana com esse canal aqui. Mas é isso aí. Valeu. Isso aqui não é um desabafo. É apenas dizer pra vocês assim, é indignação. É indignação.